Hoje, o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração para que fosse ministrada às mulheres, né, e aos homens também, nós abrimos para que os homens estivessem conosco, é sobre identidade e propósito. Esse é um tema que é muito procurado e que o Senhor nos ensina ao longo de toda a nossa história, ao longo de toda a nossa vida. E a minha palavra para vocês é: como você está desempenhando o protagonismo da sua história? Quando nós assistimos uma novela ou quando nós assistimos uma série, tem sempre ali a mulher protagonista e o homem, normalmente um casal, e eles são as personagens principais daquela história. Mas nós sabemos que tem enredos adjacentes também, outras histórias que acompanham a história principal. E nessas pequenas histórias tem também o protagonismo, os protagonistas. E assim é com a história da vida, assim é com a história da nossa vida. Todos nós temos um protagonismo. A nossa história é escrita por nós. E quando nós cremos no Senhor Deus, em parceria com Ele, não é? A nossa história vem sendo escrita. Então, a minha pergunta para você é: como você está desempenhando esse protagonismo? Eu quero olhar com você sobre a história de duas mulheres na palavra de Deus, Marta e Maria. Marta e Maria eram duas irmãs e eram irmãs de Lázaro também, mas eu vou ficar nessas duas irmãs. Vamos observar um pouco como elas atuaram em suas histórias e como elas se desenvolveram nessa parceria com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos na palavra de Deus que elas foram descritas em 3 eventos especiais. Primeiro, na recepção em Betânia, elas moravam em Betânia, e Jesus foi até a sua casa e foi recebido por elas. O segundo evento foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro, seu irmão, morreu, vocês lembram dessa história, não é? E Jesus chegou quando ele já estava morto, no 4º dia, e Jesus ora por ele e ele ressuscita. E o terceiro evento que elas participam, né, foi a unção por Maria, a unção de Jesus feita por Maria. Então, nós vamos ter um olhar nessas 3 histórias e vamos entender como que foi desempenhado o protagonismo delas, não é? A primeira história está lá em Lucas 10, de 38 a 42, que descreve esta recepção que elas fizeram, como elas receberam Jesus. E o texto diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Maria hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã uma mulher chamada Marta, eu aqui confundindo. Hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importes que de minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O protagonismo dessa história é de Marta. Como diz aqui: e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, e ela tinha uma irmã. A gente percebe que Marta, ela focou o seu olhar, ela colocou o seu olhar, ela focou a sua atenção nas atividades que ela estava tendo para servir bem o seu convidado Jesus.
Aqui diz o texto que Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Lá estava ela, com olhar, com preocupação, não é? A dona da casa, Marta era a dona da casa. Ela era a figura principal. Você sabe quando você vai numa casa, não é? No casal, normalmente tem uma personalidade mais forte. Você fala assim, eu vou na casa de fulano, e a outra não é pessoa que faz parte daquela história. E Marta era a líder daquela casa. E ela era uma mulher de serviço, então ela se preocupou em servir bem o seu convidado. Sabe aquela coisa de mesa posta, que vocês sabem muito bem que eu amo? Eu sou assim, eu me via muito em Maria. Aliás, eu achava que eu era Maria, até que eu me aprofundei nessa história. E me vi muito na figura de Marta. Ela ficou preocupada com os muitos serviços. Marta, ela se incomodou com a falta de ajuda de Jesus e de Maria. Ela ficou inquieta. Por que Jesus não se moveu para ajudá-la? E ela disse assim, então se aproximou de Jesus. Ela foi fazer a reclamação para Jesus, para o próprio convidado. E ela disse assim, Senhor, não te importas que de minha irmã tenha deixado que eu sirva a serviço, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela não só reclamou para Jesus, mas ela reclamou para Jesus sobre a sua irmã. Então a gente percebe aqui que ela tinha um foco principal em suas atividades. Marta recebe uma resposta de Jesus. Jesus a repreende e a ensina. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. No protagonismo dessa história, quando o Senhor começa a lidar com Marta, Ele observa a sua dificuldade, não é? Que ela estava inquieta, ansiosa, agitada, e Jesus começa a falar com ela. E Jesus a repreende primeiro. Marta, Marta. Ou seja, sabe aquela coisa que quando alguém vai falar com você, vai te chamar, não fala assim, Raquel, chama, né? A Nem, a minha cunhada, tem um apelido Nem. E quando a pessoa quer falar sério, fala Raquel. Eu acho que Jesus falou, Marta, Marta. Por que te inquietas com tantas coisas? Uma só coisa importa. Aqui, né, os intérpretes dizem que ela estava preocupada em fazer um banquete. E Jesus, em outras palavras, diz, simplifica a coisa, que você não vai ficar tão agitada. Agora, Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. Ele passou um ensinamento aqui. Qual era a melhor parte? A melhor parte não era focar na ceia, mas a melhor parte era focar no convidado. A gente precisa aprender a aceitar a verdade sobre nós mesmos. Aqui, Jesus mostrou, né, como num espelho, aquilo que Marta estava fazendo ou como Marta estava agindo. Ela estava inquieta, ela estava ansiosa e Jesus lhe chama a atenção falando-lhe a verdade. Trazendo aqui uma fotografia, revelando o que estava passando por detrás de toda aquela atitude. Então nós precisamos aceitar a verdade sobre nós mesmos. Cada um de nós tem uma personalidade, tem um temperamento. Nós muitas vezes estudamos para nos entender, para entender o que somos e por que agimos de tal forma.
não é? A gente estudou os temperamentos controlados pelo Espírito. Lá ele fala de 4 temperamentos. E como ser controlados, né, pelo Espírito Santo de Deus, os nossos temperamentos. Porque os nossos temperamentos trazem consigo qualidades, mas também defeitos. Aqui, Marta tinha uma grande qualidade, ela sabia, não é, servir, ela sabia ser proativa, ela sabia ter iniciativa, mas por conta disso trazia consigo aquela coisa da ansiedade. Nós não podemos dar desculpas quando Deus nos mostra a verdade sobre nós. Não se desculpe. Ouça aquilo que o Senhor está falando acerca de você. Não se vitimize, não dê uma resposta, não é? Aconteceu isso porque no passado, porque eu fui ensinada assim, porque o meu pai me tratou dessa forma, porque a minha mãe me tratou dessa forma, então eu sou assim. Não. Deixe de ser vítima e ouça aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração, para que você realmente entenda a sua identidade e aquilo que você precisa melhorar, você possa trazer para o prumo e caminhar. Amém? Não seja fatalista. Diante da verdade, não acha que aquilo é assim e será sempre assim. Não precisa ser sempre assim. É um ditado popular que diz que pau que nasce torto morre torto. Nós sabemos que para Deus isso não é verdadeiro. Pau que nasce torto, o Senhor Deus pelo seu poder endireita. Amém? Nós somos transformados pelo agir e pelo poder de Deus em nossas vidas. Portanto, minha querida, meu querido, assim como Jesus deu oportunidade a Marta para a mudança, desafie-se à mudança. Esteja preparado para ela, esteja preparada para a mudança, porque a mudança pode trazer um progresso na sua vida. Pode alinhar a sua identidade com a vontade e com o propósito de Deus. Amém? Quem não se desafia, não se transforma. Então se desafie, você vai sair dessa noite aqui, depois de algumas palavras que serão poderosas ao seu coração, a receber a verdade e se transformar. Amém? Nós aprendemos algumas lições aqui, nesse protagonismo de Marta. Primeiro que o foco tem que ser o Senhor, e sempre o Senhor. E aqui nós cantamos, né, que nós recebemos o Senhor na nossa casa, recebemos o Senhor na nossa vida, e Ele tem que ser, o nosso olhar tem que estar para Ele em primeiro lugar. Deuteronômio 11:13 diz assim: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o coração e de toda a vossa alma, aí você será tremendamente abençoado. Aqui a ordem é correta. Ame ao Senhor, olhe para Ele, se devote a Ele, não é? Esteja pronto para recebê-lo, não é? Na sua casa, na sua vida, mas gaste tempo com Ele, intimidade. E aí sim, vem o serviço. Ame e o sirva. Estar aos pés de Jesus para ouvir-lhes os ensinamentos é a coisa mais importante. Porque o ensinamento, a palavra é o espelho. Não é? É o espelho que nos mostra como somos. E nós temos que estar aos pés de Jesus para ouvir-lhes os ensinamentos. Em Salmo 119, 97 diz assim: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quem faz da palavra, da lei do Senhor, aquela meditação todo dia? É isso que nós temos que entender. Assim como nós levantamos e vamos, né, para o banheiro e já tem logo a primeira coisa na nossa frente, um espelho. Assim deve ser a palavra nas nossas vidas. Tem um salmo que eu amo que diz assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça. É pela manhã que nós temos que ouvir sobre a graça de Jesus, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti
elevo a minha alma. Glória a Deus. Eu fico encantado como a pastora Thalita e o pastor Arthur ensinam as suas filhas. Eles têm uma lei na casa deles, uma regra: ninguém toma café antes de ler a Bíblia. E é incrível que essas meninas conhecem da palavra de Deus. Eu tenho a minha meditação toda manhã, porque eu aprendi isso, que a primeira coisa é se confrontar com a palavra, é se alimentar da fonte, para que você possa viver todo dia segundo a vontade de Deus e o seu propósito. Leia a Bíblia toda manhã e fique firme na sua decisão de mudança, porque a palavra é o espelho, você vai ver a verdade, você vai se desafiar a mudança, caso seja necessária, como no caso do protagonismo de Marta aqui. Amém? Mas, no segundo evento, a gente vê o protagonismo de outra pessoa, que é de Maria. E aqui eu vou falar da unção de Jesus. Cronologicamente, aconteceu primeiro a recepção, depois a ressurreição de Lázaro e depois a unção de Jesus por Maria. Mas eu estou trocando aqui a ordem. Em João 12, de 1 a 8, descreve o que aconteceu. Jesus sendo ungido por Maria em Betânia. Isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta, o que estava fazendo? Servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus pés, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, a gente sabe aqui, olhou e falou assim, ela não deveria ter feito isso, porque ele estava interessado, era no valor que aquele bálsamo tinha, 300 denários, o valor de 1 ano de trabalho de um diarista, não é? Jesus, entretanto, no final do texto, Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Maria aqui exerce o protagonismo da sua história. Ela unge os pés de Jesus. Ela tomou um vaso, né, que fala uma libra, um vaso de alabastro, e ela ungiu os pés de Jesus com nardo puríssimo, com bálsamo, que era muito precioso. E ela enxugou com os seus cabelos. Aquilo foi uma coisa muito linda. Ali naquele momento, ela estava se derramando e depositando o que era mais de precioso. Dizem, né, os intérpretes, que aquilo podia ser parte do seu dote. Aquilo que ela levaria quando se casasse. Mas uma coisa a gente observa que Maria, ela parecia estar totalmente confortável aos pés de Jesus. Aquela que desde a primeira vez, naquela recepção, estava ali naquela posição, ela mais uma vez estava ali e fez aquilo que deveria ter sido feito, como Jesus disse, ela está me preparando para o meu embalsamento. Maria foi impulsionada pelo Espírito Santo a tal ato de extravagância, de adoração. Engraçado, aquela mulher que é de contemplação, que estava ali, naquele momento, sentada para ouvir-lhe os mandamentos, para ouvir-lhe os ensinamentos, de repente, em outro momento, no mesmo lugar, foi impulsionada pelo Espírito a agir. Porque dentro das nossas personalidades, você pode até se classificar como sendo uma Marta, uma pessoa muito pronta a fazer, olha num lugar, chega a ver as necessidades, vai logo tomando iniciativa, vai liderando o grupo, vai fazendo.
Mas você pode ser uma Maria também. Aquela que é mais devagar, que é mais contemplativa. Mas se você for como Maria, o Espírito esteja pronta para que no tempo certo o Espírito Santo mova o seu coração e você faça um ato tão tremendo e maravilhoso que Jesus possa te exaltar, possa te aprovar, possa te elogiar. Porque nós temos que agir segundo a vontade e o propósito de Deus. Amém? Você tem discernido o que Deus tem falado para você, como você tem que sair do lugar de intimidade, onde você se derrama, onde você é capaz de dar o melhor, onde o seu perfume é capaz de ser manifesto, não é? Diante da presença de Deus, para entender aquilo que você deve fazer e o propósito que Deus tem para as suas vidas. Nós aprendemos algumas lições aqui. Ter intimidade com Jesus nos leva a agir na hora certa e fazer a coisa certa. Se não fizer nada, nada irá acontecer. Então esteja pronta a agir. Amém? Ação extravagante de entrega gera um grande impacto. A colheita é proporcional à semeadura. E ela semeou o que tinha de melhor. Aqui a gente percebe que Marta, na sua personalidade, no seu temperamento, ela foi capaz de ir muito além. Deus foi capaz de tocar no seu coração e ela levantou e agiu segundo o propósito de Deus. E para finalizar, eu quero chegar à ressurreição de Lázaro. Aqui nessa história eu acho que tem 3 protagonistas, Maria, Marta e Lázaro. O Lázaro ressuscitou, não é? A gente sabe que ele estava morto, enterrado já há 4 dias. Mas quando Deus disse, Lázaro, sai, a porta se abriu e ele ressuscitou. Agora, como Marta agiu diante de Jesus nessa ocasião, como Maria agiu diante de Jesus nessa ocasião? Marta chega até Jesus, ouve que Jesus está chegando, e ela vai até Jesus e começa a argumentar com Jesus. E ela diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a falar com ela. Marta, aquela mulher cheia de energia, de atividade, ela provoca um questionamento, ela tem uma inquirição e ela tem de Deus e de Jesus a resposta, e Jesus responde a ela, Lázaro irá ressuscitar. Aí eles começam uma conversa, ela diz assim, mas eu sei que ele irá ressuscitar no último dia. E Jesus diz assim, não, eu o farei ressurgir agora. E ela diz assim, eu sei que tu és o Messias, o Filho de Deus. Às vezes eu fico me perguntando, e procurei muito, pesquisei sobre esse texto. Não se dá a entender se ela compreendeu totalmente, e portanto ela disse, eu sei que tu és o Filho de Deus, portanto assim o Senhor fará. Ou se ela simplesmente fez uma declaração sem muito entender. Mas o enfoque aqui é que ela era uma mulher que provocava uma ação, uma resposta aos seus anseios. Deus dá respostas às nossas inquirições. Já Maria não. Marta vai ter tempo com Jesus, depois ela volta, chama Maria. E quando Maria vê Jesus, o que ela faz? Ela joga-lhe nos pés o lugar que ela estava acostumada. E naquele momento Jesus olha para Maria e para aqueles que estavam com ela, e a palavra de Deus diz que ele se comoveu no seu espírito, e Jesus chorou. Maria foi aquela que tocou o coração de Jesus. Ele não chorou porque Lázaro tinha morrido, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele disse, será para minha glória isso que está acontecendo. Mas ele chorou ao ver um coração contrito.
Nós temos que aprender a estar contritos diante do Senhor, para tocar-lhe o coração, para mover-lhe as ações a nosso favor. Como é gostoso nós aprendermos a estar com intimidade neste lugar de entrega. Aqui, uma coisa que eu acho, é uma observação que eu achei muito interessante. A gente sabe que João relata o acontecimento da ressurreição de Lázaro. E João, quando relata, todas as 3 coisas já tinham acontecido. A ressurreição de Lázaro foi antes da unção de Maria nos pés de Jesus. No entanto, João, que estava fora e já tinha visto as 3 coisas acontecer, quando ele se refere a Maria e Marta, ele dá aqui o primeiro lugar, não mais a Marta, onde Maria era irmã, mas a Maria, onde Marta era irmã. João dá a proeminência a Maria ao narrar essa história. E João 11, 1-2 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Que coisa linda! Começamos numa história onde Maria era irmã de Marta. Agora Marta é irmã de Maria. E eu quero finalizar essa palavra dizendo que Deus nos olha a cada um. Deus trata com as multidões seguem Jesus, mas Jesus para a multidão para olhar para mim e para orar para você. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, Jesus parou todo mundo para olhar para uma mulher. Aqui nessa história nós vemos um trio. 3 irmãos, 3 histórias diferentes, 2 irmãs com personalidades completamente diferentes. Mas a gente sabe que com Jesus e em Jesus, o que o Espírito Santo faz é nos trazer para o centro. Aquela que muito faz, mas que lida com ansiedade, recebe a paz. Aquela que contempla com facilidade, recebe o impulso do Espírito Santo para agir. Agora Deus nos dá a oportunidade para vivermos a nossa história. E cada uma de nós, um dia vamos nos apresentar diante de Jesus, do nosso Deus. E Ele vai olhar para o filme da nossa história. E Ele vai analisar como desempenhamos o nosso protagonismo. Como você tem desempenhado a sua história. É isso que Deus quer trazer hoje para você. O Espírito Santo quer tocar no seu coração. Você vai receber algumas palavras. Vai entender um pouco o que você é e o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Você se assemelha mais a Marta ou a Maria? Como você se vê? Deus quer que você olhe para Ele e que você receba a resposta dEle. Não fuja da verdade, mas corra para a verdade e seja transformada pela verdade. Amém? Feche os seus olhos agora, ore ao Senhor. O Senhor deve ter falado em algum aspecto na sua vida. Se você anda ansiosa, não é, correndo para os lados, de lá para cá, agitada, pensando em muitas coisas, é hora de você receber nesta noite algo novo, uma porção nova, uma direção nova, algo especial para você. Se você já se rendeu, está na hora de ouvir: minha filha, este é o propósito que eu tenho para a sua vida. Eu quero tocar-lhe, você fará tal coisa, e onde
como Jesus disse para Maria, aonde foi contado a respeito dela, onde for pregado o evangelho, nós reconhecemos o que Maria fez, porque Maria, ela era aquela que contemplava, mas que agiu, que se levantou e agiu. Amém? Ora, rola baixuri, cancima, lalalamasura, alabas. Ore ao Senhor agora. Ora, halabashura, balalabas. Contemple ao Senhor. Ora, halabasura, lalalabassone, melalamas. E o Senhor transformará a sua vida. Abre os olhos do seu coração e receba a visita do Espírito Santo hoje, nesta noite, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.